Boa noite, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos. Meu nome é Wesley, eu estarei aqui com os irmãos estudando as Escrituras nesse tempo em que a igreja necessita de palavra do Altíssimo, nesse tempo em que a igreja cambaleia por falta da verdade, em que os caminhos se enlarguecem, o caminho da verdade continua estreito, irmãos. Nesse tempo em que a porta se abre, o evangelho da verdade, o evangelho eterno vai ser pregado a todas as nações, nós estaremos aqui simplesmente como um suporte para que a igreja do Altíssimo venha a ser construída, venha a ser edificada de maneira saudável e de maneira próspera. Em nome de Yahshua Mashiach, estaremos vendo aqui alguns detalhes da palavra para que a gente venha entender de melhor forma as profecias que vão ser lançadas nesse momento, para que o evangelho do Altíssimo venha a ser pregado de maneira contínua, sem necessidade de voltar em alguns rudimentos básicos. Então, irmãos, o assunto que estaremos tratando aqui agora seria concernente à conduta. Então, irmãos, para que a gente entenda sobre a conduta dos 144 mil, a gente primeiro tem que entender quem é a sabedoria, tá bom? A sabedoria, ela habita com a prudência, e os 144 mil são as 5 virgens prudentes. Então, as 5 virgens prudentes, elas têm a sabedoria. Mas quem são a sabedoria e como elas conseguiram a prudência, né? Para que a gente entenda sobre isso, a gente tem que ir lá em Provérbios capítulo 1, logo no versículo 7, tá bom? Versículo 7 diz o seguinte: o temor é o princípio da sabedoria, né? Logo aqui a gente vê que o respeito ao eterno é o freio contra todo tipo de ação ruim e contra toda falha de caráter. Se a gente for lá em Eclesiastes capítulo 9, vai estar dizendo o seguinte, logo no versículo 11. Eclesiastes capítulo 11, 9. Diz o seguinte: alegra-te, jovem, com tua juventude. Ser feliz no dia da tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, que sobre todas as coisas Yahweh te convocará para o julgamento. Para o julgamento, tá lá em... Que julgamento é esse? Esse é o julgamento que o apóstolo Paulo lhe fala lá em 2 Coríntios, irmãos. Porquanto todos nós teremos que comparecer manifestamente perante o tribunal de Yahshua, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. É o temor de Yahweh dos exércitos. É saber que a gente vai prestar conta de tudo que a gente tiver. Ou seja, como está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, vai, jovem, se divirta, mas saiba que de tudo Yahweh lhe prestará conta. Esse é o freio, esse é o temor do eterno, né? O temor, respeita a ele, é o freio, né? Você sabendo que ele vai prestar conta de tudo que você fizer, é claro que você não vai fazer besteira. Esse é o temor. Agora, se você não tiver temor, né? O temor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela habita com a prudência, né? Então, se você tiver temor ao eterno, é sábio que você não faça coisas ruins. É sábio que você não faça coisas erradas, né? Falhas de caráter, roube, mate. Porque é certo que naquele dia prestarão conta de você. Então é sábio fazer isso. É sábio você ter temor ao eterno, né? Então, se a gente entender, irmãos, o Altíssimo ele aconselha os filhos dos homens através da sabedoria. E a sabedoria, para que a gente venha a entender quem é sabedoria, a gente tem que ir lá para Provérbios capítulo 1. Logo no versículo 7, vai dizer o seguinte: o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Desprezam a sabedoria, né? Mas quem é a sabedoria? Para que a gente possa entender quem é a sabedoria, irmãos, a gente tem que ir lá para Provérbios 8, 22 e fazer uma conexão, né? Lá com outro versículo que a gente vai ver agora. Provérbios 8, 22 vai dizer o seguinte, ó: Yahweh me criou, versículo 22, primícia de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade eu fui estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais d'água. Por aí vai. Então, irmãos, onde é que fala mais isso? Onde é que a gente pode ver isso? Em Apocalipse capítulo 13, irmãos. Logo no versículo 14 vai falar isso. O próprio Yahshua ressurreto, ditando a carta para João escrever e distribuir às 7 igrejas da Ásia, ele vai falar isso daqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia,
Assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yah. Quem é o princípio da criação? Yahushua é o princípio da criação de Yah. Ele é a sabedoria do Altíssimo, né? Tá em Eclesiastes capítulo 1, né? Se a gente for ver, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Toda a sabedoria vem de Yah. Ela está junto dele desde sempre. A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem poderá explorar? Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria, a inteligência prudente existe desde sempre, né, irmãos? Então, Yahushua é a sabedoria, as palavras de Yahushua são sabedoria, né? Como está lá em Provérbios, logo lá em Provérbios capítulo 8, versículo 10. Escolhei minha disciplina e não o dinheiro. Escolhei mais o conhecimento mais valioso do que o ouro, porque a sabedoria é melhor do que as pérolas, e nenhuma joia lhe é comparável a ti. Versículo 12. Eu, sabedoria, moro com a prudência e possuo o conhecimento da reflexão. Eu possuo o conselho e a prudência, são minhas inteligência e fortaleza. É por mim que reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os governadores, os nobres dão sentenças justas. Aí vem a questão do caráter, irmãos. Então quem é sabedoria? Yahushua é sabedoria, né? Como que a gente vê isso daqui, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e Provérbios 8, 22. Yah me criou primícia de suas obras. Aí Apocalipse capítulo 3, 14. O princípio da criação de Yah, mesma coisa. Yahushua, a sabedoria de Yah dos exércitos. Sabedoria de Yah, né? Por quê? Versículo 32. Provérbios capítulo 8, versículo 32. Portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam meus caminhos. Escutai a disciplina, tornai-vos sábios e não a desprezeis. Entendeu? Por quê? Porque lá em Provérbios 1, 7, né, os insensatos desprezam a sabedoria. Se você despreza a sabedoria, você está desprezando as palavras de Yahushua. E o que acontece com aqueles que desprezam as palavras de Yahushua? Tá aqui, ó. Lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7, 24 diz o seguinte. Assim, todo aquele que ouve minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Sua casa sobre areia, né? Existem no templo, Filadélfia, irmãos, é dividido entre duas casas. A casa da sabedoria e a casa da loucura. Aqueles que não ouvem a sabedoria são loucos. Porque como é que eles vão querer entrar no céu? Vão querer invadir o céu sem antes seguir o caminho de Yah, né? As palavras de Yah. Sem guardar a aliança, tem que ter aliança com Yah. O que é aliança com o Altíssimo? Está lá em Isaías capítulo 59, versículo 21. Quanto a mim, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz Yah, com 144 mil. O meu espírito que ponho em ti e as minhas palavras que pus na tua boca. Espírito e as palavras. O espírito e as palavras. Tem que guardar a palavra, tem que guardar o contato com o Altíssimo e guardar as suas palavras, né? Guardar as suas palavras. Então, aquele que não guarda a sabedoria, como vai conseguir a prudência? Como vai se tornar uma das virgens prudentes? Não tem como. Então, irmãos, o que a gente entende aqui? Se você não guardar a sabedoria, você não vai saber como se portar diante do Altíssimo. Como é que você quer ficar de pé diante dele se você não consegue, né? Não sabe como se portar? Aí vai lá, né? Aí vai lá, começa a se portar mal, de mau caráter e entra na casa da loucura. Lá de Provérbios 9, versículo 13. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe nada. Ela se assenta na porta de sua casa, numa cadeira nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes que seguem direito seu caminho. Quem for simples, venha para cá, né? Senhora loucura, né? A neciedade. São as nécias e as loucas. As nécias, né? Loucas e as prudentes. Mas a prudência habita com a sabedoria, né? Então, a questão de conduta, você tem que entender que, ouvindo Yahushua, né? Ouvindo Yahushua no Mateus capítulo 7, por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
Será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Mas que casa é essa que foi construída sobre a rocha? É a casa da sabedoria. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos. E o novo que compõe toda ele é obediência e amor, né? Mas tem a outra casa também, a casa da Senhora Loucura, que é aqui em Eclesiastes 3, versículo 30, chamado de Assembleia dos Soberbos. Não há cura, não há nenhuma cura para a Assembleia dos Soberbos, pois sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. Por quê? Porque não tem o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Eles não temem o Eterno, aí começa a fazer as coisas ruins, imorais, né? Aí faz isso, engana, né? Vamos ver aqui, ó. Mas o que o Eterno ele pede de nós, irmãos? O Eterno ele não pede a perfeição de nós. Ele sabe qual é a nossa estrutura. Ele nos criou, ele sabe a sua estrutura, ele sabe que você é pó. Ele não vai exigir perfeição de você, nem sacrifícios que você não consiga suportar, né? Quem exige perfeição são os homens. São os homens que exigem perfeição. Yahweh não, Yahweh te conhece, ele te criou. Entendeu? Então o que acontece? O Eterno, ele vai pedir de você simplicidade, sinceridade e humildade. Simplesmente isso. É o que ele pede lá em Jeremias capítulo 9. É o coração das leis. Versículo 23. Mas aquele que queria gloriar-se, glorie-se nisso, de ter inteligência e me conhecer, né? Porque sou Yahweh, que pratica o amor, o direito e a justiça na terra. Pois é disso que eu gosto, oráculo de Yahweh. É disso que ele gosta. Você precisa entender o que o Altíssimo gosta. Porque hoje, nas denominações, hoje nas nações, nas religiões, as pessoas são escravizadas por filosofias humanas. Então elas são incitadas a adorarem o Eterno simplesmente por mandamento de homens. Não agradando o Eterno, não sabendo quem ele é, o que ele realmente gosta. O que ele gosta está lá em Isaías 58. Mas as pessoas se portam muito mais com o físico, com o aparente, do que com o interior. Né? O que o Eterno gosta? Ele quer que você seja uma boa pessoa, uma pessoa justa, que tente ser reta, que tente ser justo, que faça as coisas boas. Está lá lá em Salmos capítulo 24, irmãos. Em Salmos capítulo 24, Mateus 5, Provérbios 6, Salmos 1, Provérbios 1. Tá lá, vamos ver com calma. Provérbios capítulo 1. Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai, não despreze a instrução da tua mãe. Mas que mãe é essa? Essa mãe é lá em Gálatas, irmãos. Gálatas 4, versículo 26. Mas aí ao Shalom do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Então, os preceitos de nossa mãe simplesmente são os princípios do reino. Os princípios do reino está lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o decreto do rei. É a natureza dos 144 mil. Tá lá, irmãos. Versículo 3. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que são puros de coração. Os irmãos já vão ver. Porque verão a Yahweh. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Yahweh, né? Isso aqui é a natureza, como os 144 mil se portam. Essa é a conduta, esse é o caráter dos 144 mil. Tá aqui, tá aqui. É você olhar para aqui, ler e tentar praticar com simplicidade e sinceridade de coração. Tentar praticar, simplesmente. Vamos lá para Salmos capítulo 24, os irmãos vão ver que é a mesma coisa, que é o que o Eterno pede repetidamente. Você seja uma boa pessoa, simplesmente isso, não tem segredo nenhum. Manter a conduta, manter o contato com o Eterno, não se rebelar contra a sua palavra, guardar a palavra dele no seu coração, praticá-la. Salmos capítulo 24 diz o seguinte: versículo 1. De Yahweh é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares, fundou-a sobre os rios. Versículo 3. Quem pode subir a montanha de Yahweh? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quem tem mãos inocentes são aqueles que não fazem projetos, aqueles que não fazem obras para lesar ou prejudicar o seu próximo, com maldade no coração. Coração puro, ou seja, aquele que não trama projetos
para danificar, para lesar ou atrapalhar o seu próximo, que não faz planos para lesar o seu próximo, que não se entrega à falsidade, não é uma pessoa falsa, de duplicidade, de duas palavras, nem faz juramento para enganar. Ele obterá de Allah a bênção e do seu Criador Salvador a justiça. Essa é a geração dos que procuram e dos que buscam a sua face, ó Criador de Jacó. Porque não é só subir na montanha de Allah, tem que permanecer. Yahshua falava, né? Aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer até o fim. Quem pode subir na tua montanha sagrada? E quem pode permanecer no seu santo lugar? Vamos lá para Provérbios capítulo 6, para a gente entender o contrário disso daqui. Versículo 16, Provérbios 6:16. 6 coisas deteste Yahweh, e 7 lhes são abominação. Olhos altivos, orgulho, né? Falava Davi, livra-me de ser réu de tão grande pecado, orgulho. 6 coisas deteste Yahweh. Olhos altivos, língua mentirosa, né? O mesmo que falsidade, né? Jurar falsamente. Tá lá, né? Os irmãos viram. Mãos que derramam sangue inocente, é o contrário de mãos puras. Coração que maquina planos malvados, é o contrário de coração puro. Não vê a Yahweh. Pés que correm para a maldade, né? Pessoas que correm atrás de fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, né? Tá lá em Provérbios 25. O que semeia discórdia entre os irmãos. Aí fala aqui, meu filho, guarda os preceitos de teu pai e não rejeite a instrução de tua mãe. Tá lá em Mateus 25, ou Mateus 5. Mateus capítulo 5, a instrução da tua mãe, a instrução da nova Yel-Shalom, né? Que é o decreto do rei. Tá lá, coração puro, né? Misericordioso, tal, né? Então, irmãos, Salmos capítulo 1. Vamos lá em Salmos 1. Versículo 1. Salmos 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahweh, medite na sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto ao riacho, dá seu fruto no tempo devido, suas folhas nunca murcham, tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa, por isso os ímpios nunca ficarão de pé no julgamento, né? Nunca ficarão de pé no julgamento, né? Como vai ficar de pé? Se você passa a vida toda fazendo coisas ruins e desobedecendo a conduta, os princípios morais do Eterno, não consegue fazer nem o básico, né? E vai diante do Eterno e fica com a cara limpa. Diante dele não fica, não. Sim, Yahweh conhece o caminho do justo e o caminho dos ímpios perece, né? Mas aqui, ó. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Não vai ao conselho dos ímpios. Não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Fala em Provérbios capítulo 1. Versículo 11. Aí tem aqui de novo, versículo 8. Escuta, meu filho, a disciplina de teu pai, não despreze a instrução da tua mãe. Conduta, lá em Mateus capítulo 5, decreto do rei de novo. Versículo 11. Versículo 9. Pois será formoso diadema na tua cabeça e colar no teu pescoço. Coroa, colar, as pérolas lá de Cantares, né? Cantares. Ouro, prata e pedras preciosas. Se disserem, versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, façamos emboscadas mortais, gratuitamente prendamos o inocente, nós os tragaremos vivos como Sheol, inteiros como os que habitam a cova, obteremos riquezas magníficas e encheremos nossa casa de despojos. Reparta a tua sorte conosco e todos teremos uma bolsa comum. Meu filho, não acompanhes em seu caminho, afaste teus pés dos teus trilhos, porque os pés deles correm para o mal, apressam-se em derramar sangue, né? Então, né? É isso. Vamos lá ler. 58. Simplesmente, o Eterno não exige de você perfeição. Ele simplesmente quer que você seja uma boa pessoa, tente ser justo. Ele não exige de você perfeição. Ele simplesmente quer que você seja uma pessoa simples, honrada, sincera e humilde perante ele. Como está lá em Miqueias capítulo 6, lá no versículo 8. Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom e que Yahweh exige de ti.
nada mais do que praticar o direito e gostar do amor e caminhar humildemente com o teu Criador. Como eu estava dizendo para os irmãos, muitos aí simplesmente ensinam a adorar o Eterno com superficialidades, né? Mas o Eterno ele fala lá para Samuel: este não, Samuel, porque eu rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o superficial, mas eu vejo o coração, né? Então, irmãos, Isaías capítulo 58 vai dizer o seguinte, ó. Versículo 3. E perguntam: por que jejuamos e tu não os vês? Mortificamos e tu não tomas conhecimento? A razão está em que no dia mesmo de vosso jejum, correis atrás de vossos negócios, explorais os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferizes com um punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, para que você possa oferecer, sacrificar ao Altíssimo jejum, oração, propósito. Primeiro você tem que agradar ele. Primeiro você tem que saber do que ele gosta, do que ele não gosta. Primeiro você tem que estar diante dele, né, fazendo aquilo que ele gosta. Ser uma pessoa de caráter. Primeiro você tem que estar alinhado com a conduta que ele se agrada, que Yahushua se agrada e que ele se agrada, né? Sendo uma boa pessoa, você aí sim você pode chegar diante dele e visitar ele, né? É como se fosse uma pessoa que você não gosta te visitando direto. É ruim, né? É ruim, é sacrifício de tolo, né? Sacrifício de tolo. Você primeiro tem que ser como o Altíssimo gosta, né? Como que ele gosta lá em Jeremias 9? Justiça, juízo e misericórdia. Conduta, caráter. Tente, né? Tentar. Não continue a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Versículo 6. Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade? Em soltar as ataduras do jugo? Justiça. Impor liberdades aos oprimidos? Justiça. Despedaçar todo o jugo? Em recolherdes na tua casa o pobre desabrigado? Misericórdia. Equidade, né? Em vestires aqueles que vês nu? Misericórdia. E em não te esconderes daqueles que é tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, e a cura das tuas feridas se operará rapidamente, e a justiça irá à tua frente, a glória de Yahweh irá à tua retaguarda. Então clamarás a Yahweh e responderá. Ele quer que você seja sincero diante dele. Clame a ele em sinceridade, em verdade, em espírito. O que o Eterno exige de você é o que está lá em Miqueias 6:8. Primeiro você tem que conhecer a vontade do Altíssimo e se colocar diante dele. Ser uma boa pessoa de bom caráter, saber o que ele gosta, o que ele quer e o que ele não gosta. É o temor de Yahweh, é o princípio da sabedoria. Se você meter teu freio como o temor de Yahweh, se você colocar o teu freio, o temor de Yahweh, nunca que você vai fazer uma besteira ou algo ruim para o seu próximo, sabendo que um dia você vai responder por ele, como está lá em 2 Coríntios, né, capítulo 5. Todos prestarão contas no tribunal. Então, você por amor ao Eterno, você não vai fazer nada de ruim. Então, estando lá diante do Eterno, no caminho reto, você pode ir lá e sacrificar ele, que ele vai receber, né? Mas fora isso, você pratica coisas ruins e vai sacrificar o Eterno, isso é ruim. Está lá em Isaías capítulo 1, né? Pessoas ruins fazendo sacrifício ao Eterno. O Eterno fala: é abominação para mim, não quero. Isaías 1. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, porque Yahweh está falando. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Aí fala aqui, ó. Ai da nação pecadora, do povo cheio de iniquidade, da raça de malfeitores, dos filhos pervertidos. Isso aqui é tudo o contrário de Mateus 5, Salmos 24. Eles abandonaram Yahweh, desprezaram o santo de Israel, afastaram-se dele, saíram da sabedoria. Aí vai falar aqui, ó. Versículo 11. Que me importam vossos inúmeros sacrifícios, diz Yahweh. Estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura de bezerros cevados. O sangue de touros, de cordeiros, de bodes não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasse nos meus átrios? Basta de trazer ofertas vãs. Elas são para mim incenso abominável. Lua nova, sábado, assembleia. Não posso suportar a falsidade solene. Falsidade e solenidade. Vossas luas novas e vossas festas, minha alma a detesta, né? Aí ele fala assim, versículo 16.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista vossas más ações. Cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscar o direito, corrigir o opressor, fazer a justiça ao órfão, a mesma coisa de Isaías 58. Buscai o direito, corrigir o opressor, fazer justiça ao órfão, defender a causa da viúva. Então sim, poderemos discutir, né? Salmos 24, Provérbios 6,16, Mateus 25. Simplesmente isso, é o decreto do rei, né? A vontade de Deus é que nós sejamos boas pessoas. Simplesmente isso. São 144 mil. Guardar o nome do Altíssimo, guardar o contato com Ele, guardar a sua palavra e não se rebelar contra ela. Ser boas pessoas. Louvado seja Deus. Paz de Deus, irmãos.